Fã de esportes, vamos lá. A gente começa falando dos técnicos da nova geração. Olha que assunto legal aqui pra gente abordar. Jonathan. Aquela turma que começou 2017 comandando algumas das principais equipes do futebol brasileiro, né? Um ano se passou e a gente quer saber o tamanho desses professores. Quem subiu e quem desceu nessa história, né? Você, fã de esportes, responde. Quem evoluiu mais de um ano pra cá? Olha que legal, ó. Se você acha que é o Zé Ricardo, que estava no Flamengo, hoje está no Vasco e pode ser campeão carioca, bicampeão carioca, né? Nesse final de semana, hashtag bebê Zé Ricardo. Você pode preferir o Roger Machado. Aí você vai na hashtag bebê Roger. O Roger também pode ser bicampeão estadual. Foi campeão com o Atlético Mineiro, pode ser campeão com o Palmeiras. Aliás, tanto o Zé Ricardo quanto o Roger têm vantagem nesse final de semana pelos resultados obtidos no final de semana passado. Aí a gente tem a opção do Jair Ventura. O Jair estava no Botafogo, na Libertadores do ano passado, né? E ontem o time do Jair conseguiu um baita resultado que a gente vai falar daqui a pouquinho. Ganhou do Estudiantes lá fora, lá na Argentina, por 1-0. Hashtag bebê Jair. Agora, você acha que é o Carille? Quem era o Carille, né, no começo do ano passado? O cara que era a terceira, a quarta opção e tal. Hoje o cara é campeão brasileiro, é campeão paulista, pode ser bicampeão estadual também, hein? Se reverter o placar aí contra o Palmeiras nesse final de semana. Aí você vai na hashtag bebê Carille. Tá bom? Roda imagens aí dos nossos treinadores, porque eu quero já começar essa enquete aqui no estúdio. Você participa aí com a gente, tá bom? E vai na hashtag bebê bom dia também para justificar. Ou se você achar que tem um outro nome que faltou nessa enquete, fica à vontade aí. Então é o seguinte, Mário Marra. Quem subiu de patamar, quem desceu aí de patamar, desses nomes. Pode deixar os nomes aí até para ajudar o Mário Marra, para não esquecer, tá? Vamos lá. Pensa bem aí. Quem mais subiu, quem mais... O Roger virou o Hulk, né? O Roger, é verdade, rapaz. Tá todo mundo preto e branco aqui. Vocês têm que entender que o Corinthians é preto e branco, que o Vasco é preto e branco, que o Santos é preto e branco. Só o Roger é verde. Então, falando do Roger, eu gosto muito da postura dele quando ele sai do Atlético e tem propostas e acho que ele transcende. Eu sou contra essa situação do mercado que não permite que o profissional trabalhe com tranquilidade, que ele consiga errar, avaliar, corrigir e tal. Então, eu também não vou alimentar esse monstro. E ficou sem trabalhar. Eu acho essa uma postura muito digna de uma pessoa que é muito digna. Então, eu fico muito feliz com isso. Falando de crescimento, eu acho que a comparação... Eu não consigo não falar do Carille. Porque, William, ele começa o ano passado como o enorme patinho feio, com um time que estava desfigurado. A última opção, né? A última opção do mercado para o Corinthians. Jair, por exemplo, à frente, foi procurado. Exatamente. E aí o ano passa, termina, 2 títulos, começa um ano sem Arana, sem Jô, com o Cássio vivendo um momento diferente do que ele vivia, e ele de novo está numa final. E precisou, durante... E com um time pior do que do ano passado, você diria? Sim, para mim, sim. E precisou, durante a competição, achar soluções. O que eu vou fazer aqui? Eu não tenho um atacante, o atacante não funciona, tal, Rodriguinho, Jadson. Acho que isso é uma prova muito grande do crescimento profissional dessa pessoa. Tá, então é o Carille. Até para o pessoal entender... Acho que se a gente fizer o comparativo aqui, não vai ter a menor dúvida quem mais evoluiu nesse um ano. Evidente que o Carille é o Campeonato Brasileiro. Só aí não dá nem para você discutir, né? A gente quer uma análise assim, o que você via nesse período do ano passado, o que aconteceu no ano passado e esse momento agora, né? De repente, nesse momento, algum treinador que cresceu pode ter evoluído na tua opinião. Pode ter... Involuído, né? Na tua opinião. Então, fica à vontade para analisar sobre esse prisma também. Você se lembra que, no ano passado, quando o Corinthians ia fazer o jogo da Copa do Brasil contra a Caldense, lembro. E que na delegação o Corinthians descobriu qual era o jogador que estava irregular? Era o Brusque. Não, Caldense lá na primeira fase, era o Potker. Que ele perdeu o jogador. Não, o lateral. Lateral, qual era? Era o lateral. Moisés. Acho que era o Moisés. Será que era o Moisés? Era o Moisés. Isso. Era o Moisés. E aí, sim. Então, é porque a gente vê a obra terminada, entre aspas, porque terminou o ano,
E a gente passa batido os problemas. Foram muitos problemas. O Corinthians, no final do ano, deu uma cara de organização, mas durante o percurso, o Carille teve que se virar muitas vezes com as soluções. Ele vai lá, joga você mesmo e tal. E teve a expectativa do Potker, acabei lembrando aqui, porque também teve esse entrever aí. Teve a expectativa do Potker que acabou não sendo concretizada. E você lembra quem começou como titular no ataque? O Casim. No ano passado também? No ano passado. No ano passado. Esse ano também começou. E o Jô, né, ocupou o espaço depois. Mas é claro, ele precisava ver quem é quem. O Jô estava quanto tempo sem jogar de verdade, né? Então, Carille. Mas você olhando os 4, não sei se você quer olhar lá ou você quer olhar para trás. Tá Não, eu prefiro ali porque para não dar isso. torcicolo, porque a idade chegou. Muito bem. Desses 3, alguém desceu um pouquinho de patamar sobre a expectativa que se tinha, o trabalho que foi realizado e o que está se vendo hoje, por exemplo? Jair mudou de time, o Zé Ricardo mudou de time, o Roger mudou de time, só o Carille que não mudou. Para mim, não teve... Ninguém caiu, não. Tá. Posso dar um quinto nome? Pode, fala aí. Porque estava em um time que hoje é treinado, no caso pelo Hulk. O Eduardo Batista, esse caiu bem, hein? Olha, não sei se estou exagerando, mas despenca. E ele faz parte, de certa maneira, dessa geração de novos treinadores. Não, uma viagem no tempo... Com mais carreira, acho que todos, né? O Eduardo. Edu? Talvez ali próximo do Roger, né? Contando o Novo Hamburgo. Sim. Mas... Então, essa experiência fortalece o Roger, eu acho. Sim. Porque ele já viu que não dá para brincar. Não é que brincar, né? Não dá para errar. Não, o Eduardo Entender abriu um o pouco ano... mais a realidade e compreender que suas ideias e ideais, às vezes, têm que ser aplicadas assim de uma maneira mais lenta. Sim. Tem que... O Zé fala muito disso. É a cultura daqui. Tem que ganhar. Então, ganha, conquista esse momento de tranquilidade e aí você vai impondo o seu jeito de jogar, suas ideias. até adquirindo o Roger muito mais flexível, na minha opinião, no Palmeiras. Ao mesmo tempo que ele é flexível, ele é muito decidido nas suas ideias, né? Mas talvez a experiência no Galo, principalmente no Galo, tenha ajudado muito nisso. Eu acho que a experiência do Atlético Mineiro e a experiência que ele acompanhou, todos os treinadores acompanham a vida dos treinadores. E o que aconteceu com o Palmeiras o ano passado. Sim. Aí acelera o processo, repetição da equipe, confiança, entrosamento. Agora, peraí, se eu tiver que mexer uma ou outra pecinha aqui, eu vou mexer. Como mexeu na Libertadores. Sim. Bruno Henrique. É a questão No último jogo também. É a questão da primeira coisa que você tem que ter dentro do vestiário, confiança. Então, o Roger, porque se a gente pegar resultado por resultado, vamos supor que o Roger seja campeão agora, tá? Você vai olhar e falar, o Roger começou no passado campeão no Atlético, saiu e tal, foi Palmeiras, agora campeão estadual também. Tá igual. Ele evoluiu principalmente na questão de gestão de grupo? Sim, eu acho que todos os treinadores aí, assim, desculpa até quebrar um pouco essa pergunta aí, né? Mas eu acho que todos os treinadores evoluíram. Não, tudo porque bem. cada um tem uma situação específica. E uma situação específica para um treinador de nova geração, ele tem sempre que evoluir. Porque se ele permanecer no que ele fez no ano passado, provavelmente ele não conseguiria os resultados que estão conseguindo hoje. Por exemplo, o Zé Ricardo. Ele também, o ano passado, esse ano, quantos jogadores saíram, quantos jogadores chegaram? Ele teve que montar um elenco, ele teve que montar uma equipe, definir estratégia de jogo. Muitas vezes, por exemplo, a estratégia de jogo contra o Cruzeiro, especialmente na questão tática, de dificultar, com o Paulinho jogando nas costas dos volantes e tal. Quer dizer, é uma evolução atrás da outra. Pega o Roger. Chegou, não, tranquilo, tem jogador pra caramba. É o que você acabou de falar. Gestão de vestiário, sabendo lidar com todos esses jogadores, fazendo com que esses jogadores o respeitassem durante as decisões que ele teria que tomar e mesmo assim, e com o trabalho dentro de campo em relação à parte tática. Você vê, acelerou o processo hoje, você sabe exatamente como o Palmeiras joga. Né? Tem aquela coisa que, isso com o tempo ele vai adquirir, que é o amadurecimento da equipe em controlar o jogo durante os 90 minutos, saber a hora de atacar, saber a hora de se defender, de se posicionar melhor, para poder administrar um pouco mais e ter um pouco mais de controle do jogo. O Jair, de novo, eu acho que está fazendo um trabalho excepcional no Santos. De todos aí, eu acho que o Jair é o mais complicado. Porque olha o time do Santos. Eu ia fazer essa pergunta para vocês, hein? Olha o time do Santos. Já começa a responder. Sim, olha o time do Santos.
Quantos jogadores? A estrutura do Santos foi desmontada, só tem David Braz. Aí ele teve que encontrar um cara para jogar no meio-campo. Alisson. Renatinho não está conseguindo jogar. Vamos tirar onde? Vamos tirar onde? Posicionamento do Cittadini. Lá na frente encontrei um cara que vai me ajudar demais, Sacha. E aí do lado, Rodrigo e Arthur. Quantos anos tem esses meninos? Nossa. Quantos anos tem essa equipe? É um novo trabalho dificílimo para o Jair. E o que ele vem fazendo? Ontem uma vitória, Vanderlei, abemos Vanderlei, né? Abemos Vanderlei. Mas foi uma vitória importante. O Santos também jogou. Mas ontem o Vanderlei foi melhor. O Santos ganhou do Palmeiras. O Santos, nas 2 partidas contra o Palmeiras, dificultou ao máximo a classificação, valorizou muito e ganhou do Palmeiras no segundo jogo. Sim. Com essa equipe. E o Palmeiras com todos os jogadores experientes, com tudo aquilo que nós vimos. E não teve chance, foi difícil. E aí eu chego para o Carille. Eu acho que o Carille demonstra também a evolução no amadurecimento em montar a equipe, mas ao mesmo tempo entender as características dos seus jogadores e dentro dos 90 minutos saber mexer, saber pontualmente, olha, contra o Palmeiras eu não tenho centroavante, contra o Palmeiras eu não tenho camisa 9, o que eu vou fazer? Peraí, vou colocar 2 jogadores ali na frente, falso 9, ele poderia colocar um só, fecha o meio campo, põe um cara lá de falso 9, põe o Rodriguinho solto, fecha, pronto e acabou. Não, Jadson aqui, vamos fechar um pouquinho mais tal. O que aconteceu? Ganhou com tranquilidade, não com tranquilidade, mas ganhou bem. E o que ele provocou no Roger? Vou tirar um daqui, coloco o Bruno Henrique, pronto, 2 volantes, fecha aqui, resposta pronto, também. acabou. Exatamente. Então, assim, cada um está passando por um processo de evolução importante para cada, né? Para cada situação ali. Que nos confrontos ajuda o outro a evoluir também, né? Porque é o que você falou. Vai pensando em como se fosse para evolução, acho que a situação mais complicada e mais difícil, para mim, é a do Jair. Do Jair. Vamos falar mais sobre o Jair daqui a pouquinho, falar mais da vitória do Santos sobre o Estudiantes, 1-0. E você vota aí, hashtag bebê Zé Ricardo, hashtag bebê Roger, hashtag bebê Jair ou hashtag bebê Carille. Quem evoluiu mais de um ano para cá, tá bom? Vamos entrar na história do clássico. A decisão do Campeonato Paulista, um dos clássicos, né? Temos vários clássicos em decisões nesse final de semana, tem no Paraná, tem na Bahia.